E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente tem um teste muito legal aqui, cara, um produtinho chinês, né? Placa de vídeo, pela embalagem já dá pra imaginar. Tinha bastante gente curiosa pra assistir isso aqui no canal, cara. Basicamente o que tem dentro aqui do nosso pacote é aquela RX 580 de 16 GB, feita pelos chineses, cara, né? Uma placa de vídeo que os chineses modificaram justamente para quem quer minerar criptomoedas. E eu não sei se vai servir para jogar, mas é um produtinho que me deixou bem curioso. O que será que uma RX 580 com 16 GB pode fazer? Até onde que essa placa chega? Basicamente esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, aproveita para deixar o joinha e bora para o anúncio do patrocinador que sempre ajuda o canal. Vamos lá. Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Belezinha, vamos fazer um unboxing da placa, como a gente sempre faz. Importante demais filmar o unboxing dos produtos que a gente recebe. Esse produto aqui demorou demais para chegar. Fiz o pedido dessa placa de vídeo no dia 22 de maio e ela chegou no dia 5 de julho. Ela foi um produto que eu comprei e ficou lá moscando em Curitiba. Além disso, eu também fui taxado, mas também, né, com uma embalagem dessa que nem chama a atenção, né? Nesse caso aqui não foi nem como se o fiscal da Receita notasse essa embalagem, né? Foi basicamente a placa de vídeo que chamou, né, a atenção do fiscal. Mais ou menos igual essa aqui, velho. Fica triste não. Fica triste não. Sorte, eu ainda paguei uma taxa relativamente baixa. Para quem mora em Minas Gerais, deu R$146. Não me cobraram o ICMS, foi só a taxa. Além disso, o vendedor declarou como uma RX 580 usada, tá bem embaçada aqui, bem difícil de ler, e também como se o nosso produto aqui tivesse custado cerca de $23. Também, ó, as informações bem apagadas. Isso daqui, por exemplo, poderia ser o suficiente para o fiscal recusar o pedido, ok? Se for um cara mais chato e tal, ele poderia não aceitar isso aqui, falar que as informações estão difíceis de ler e bloquear a entrada da placa no país. Detalhe, geralmente aqui no canal eu costumo fazer live de unboxing de placa de vídeo. Mas por que hoje eu tô fazendo um vídeo gravado? Basicamente, como essa placa de vídeo foi feita para minerar, pode ser que ela não rode games, ou talvez que eu tenha que instalar uma BIOS para jogar nela, e eu não sei se vai funcionar quando eu tentar atualizar a BIOS, se isso acontecer. Então por isso, né, até para não ter que ficar fazendo pesquisa em live, porque em live realmente, né, é um momento que a gente fica um pouquinho mais tenso, muita gente observando, eu prefiro fazer aqui gravado. Bom, apesar de eu zoar aqui a cor da embalagem e tal, o produto veio muito bem embalado. Realmente, né, podia ser mais discreta, mas vem muito bem embalado. É uma placa de vídeo da Jieshu. Eu particularmente não gosto muito dessa marca, porque ela já foi um pouco desonesta com a gente no passado. Porém, entretanto, todavia, é um produto que eu queria muito testar, por isso eu comprei. Eu sei que quando você compra placas de vídeo de lá, chegam e tal, só que eu já tive experiência ruim com eles, né? Vamos abrir aqui pra gente ver. Cara, muito bem embalado, na caixinha legal. Tá aqui nossa placa de vídeo. Pode pegar aqui, dá pra ver que ela é bem pesada assim, diferente das outras RX 580 que eu testei, viu? Vamos abrir. A aparência dessa placa de vídeo tá muito bonita. Todos os aspectos aqui, ó, a gente pode olhar a parte de cima, né? A gente tem um conector de 6 pinos, tem 2 heat pipes. Nós temos 3 saídas de vídeo, né? HDMI, DVI e DisplayPort. E você pode ver a parte de baixo dela. Lateral, e aqui na parte de trás da placa a gente tem um backplate metal mesmo, tá? E tá até geladinho aqui, eu sinto minha mão perdendo calor, né, pro metal. Detalhe que sem abrir a placa eu também consigo ver aqui que o PCB dela é novo. Os caras refizeram essa placa, então reaproveitaram um chip gráfico de uma RX 580 e fizeram essa daqui nova, porém com chip gráfico reaproveitado, ok? Não sei também se as memórias são novas, depois a gente vai abrir para verificar. Em questão de aparência, a placa tá top, cara. Em questão de aparência aqui, ela tá novinha mesmo. Então bora colocá-la no PC. Bom, a gente já tem uma bancadinha aqui que inclusive tá ligada. Tá com um Xeon chinês, que vai ser o suficiente para tocar essa RX 580, uma RTX 3070 e 16 GB de memória RAM. Além disso, uma fonte
de 500 watts. Bom, e ela tá rodando o Windows 11. Gosto de mostrar que a nossa bancadinha tá funcionando antes de instalar a placa, né? Porque se tiver algum problema, não é com o nosso setup aqui, vai ser com a placa se tiver. Então vamos lá, né? Vou desligar aqui a bancada, vai pela fonte mesmo, já desliguei aqui direto. Tirar aqui a nossa 3070, que é uma ótima placa, né? Gosto muito dela. Bora tacar a RX 580 aqui. Bem tranquilo, né, galera? Encaixou aqui de boas. Não podemos esquecer o conector de energia. Pronto, agora tá montado, não tem muito segredo. Bom, eu não me lembro de ter pegado aqui no canal uma placa com BIOS exclusiva de mineração. Então não sei como o PC vai se comportar quando a gente ligar ela. Vai ser interessante ver. Então vamos ligar aqui. Beleza, ó. Você vê que já começou a girar, a CPU Cooler ligou. Vamos torcer para dar vídeo tudo certinho. Vídeo tem que dar, né? Ó, apitou, ela dá uma rodadinha mais rápido. O Windows, no caso aqui, o kit, né, deu uma desligadinha e ligou de novo. Isso às vezes acontece, normal. Ó, beleza, já deu sinal na tela e tá tudo iniciando nos conformes. Bom, parece que foi, né? Vamos aqui entrar no Windows. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar, né, como tá sendo reconhecida essa placa de vídeo no GPU-Z, que é um programa de verificação de placa, né, pra gente ver se ela é original ou não. Original eu sei que ela não é, né, que ela é toda modificada, mas eu quero saber se o chip dela mesmo é de uma RX 580. O Windows pra mim tá funcionando normal, mas eu tô usando uma placa de captura pra gravar. Daí aparece essa mensagem aqui, isso em qualquer placa de vídeo AMD que a gente inicia, pela primeira vez. Mas aqui já dá pra ter uma ideia que tá rodando, né. Então eu aproveitei e já instalei o driver da placa de vídeo. O driver mais novo instalou tranquilo, sem problema nenhum. Já fiz a configuração pra aparecer a imagem aqui na tela pra gente, e agora eu vou reiniciar o PC. Agora sim, com tudo configurado, a gente consegue fazer a verificação da placa. Eu abri aqui o GPU-Z, a gente pode verificar, né, que é uma RX 580 aqui no nome. O nome é uma parada que dá para burlar aqui no programa, mas tem algumas coisas que não dá para esconder, como por exemplo, a tecnologia da GPU. No caso, a gente vê aqui que é um chip de 14 nanômetros. Se a gente clicar em lookup aqui no programa, vê que apareceu, né, de fato uma RX 580 de 2048 núcleos e tal. E a gente pode olhar aqui, ó, o tamanho do processador também, 14 nanômetros. O site aqui no caso é sempre referência, tá? No site não tem como tá errado, então bateu a informação aqui com o site, tá tudo certo. Número de núcleos que eu tava falando, né, que é o número de cores. A gente pode olhar aqui, ó. Ela, acredito que seja uma de 2048 núcleos, que é a versão chinesa. E tá batendo aqui, ó, de acordo com o GPU-Z. Você pode ver aqui que quando a gente clicou em lookup também, apareceu que é uma placa de vídeo de 4 GB. Só que, no nosso caso aqui, é uma placa de vídeo modificada e a memória dela, ao invés de ter 4 GB, né, que nem apareceu aqui, é de 16 GB. Então também não recebi uma placa de vídeo aí de 8, de 4 GB, né, e paguei mais caro não, realmente tem 16 GB nessa placa. A gente vê aqui que as memórias são Samsung também, que a gente pode ver também o nome da arquitetura da placa, tá escrito Polaris 20. Só que se a gente olhar aqui, né, tá escrito Elesmere no programa. Basicamente isso não quer dizer que o chip deixou de ser de uma RX 580, até porque o codinome da arquitetura Polaris é Elesmere. Se a gente olhar aqui no próprio rodapé do site, né, do GPU-Z, na própria página, olha só, é a geração Polaris e o codinome Elesmere. Uma outra coisa aqui que tá me deixando muito curioso para olhar é o clock dessa placa de vídeo. Será que ela vai estar funcionando nas frequências normais? Será que modificaram ela para entregar mais frequência ou menos? Segundo o Tech Power Up, uma RX 580 tem que ter um burst clock de 1284 MHz e um clock base de 1168 e o clock da memória também de 1750 MHz. Além de ter 256 bits. A gente pode verificar aqui que ela tem 256 bits e o clock base dela está de 1206 MHz, que é um pouco acima do clock base, mas ainda também um pouco abaixo do clock burst. Então tá num padrão ok para uma RX 580, dentro do que deveria ser. Claro que dependendo de modelo para modelo nós temos variações também nisso daqui. Então por isso que eu tô falando, tá dentro de um padrão ok. Porém as memórias estão funcionando aqui, estão setadas para funcionar em 1500 MHz. Enquanto isso, ó, deveria estar funcionando, né, a 1750. Bom, não tenho certeza por que eles reduziram a frequência das memórias, mas parece que deve ser um ajuste para manter a estabilidade da placa funcionando ali com seus 16 GB. Não tenho certeza. Bom, agora que a gente já entendeu, né, que é de fato uma RX 580,
com mais memória, com a frequência das memórias um pouquinho diminuída, vamos rodar o programa aqui que é o FurMark GPU. Basicamente ele vai estressar a placa de vídeo num nível que ela vai alcançar a máxima temperatura dela. Detalhe que esse é um teste aqui que eu vou estar usando para medir a estabilidade da placa aqui num primeiro momento e verificar a temperatura. Se eu deixar a placa rodando FurMark aqui, por exemplo, por 24 horas ou mais tempo ainda, pode ser que a placa queime, tá? Isso acontece com placa de marca, placa boa. Então é um teste pesado demais, ok? A placa de vídeo está rodando a 100%, a gente tem aqui umas médias de FPS que já dá para ter uma ideia de que ela está operando normal, né? A gente tem uma mínima de 114 FPS, uma média de 117, uma máxima de 123. Esse resultado, pelo menos aqui no FurMark, né? É claro que a gente não usa ele para medir FPS, mas parece que ela está funcionando como normal, né? Do jeito bacana. E aqui nós temos o gráfico que mede a temperatura da placa de vídeo. Quando que eu vou parar o teste? Quando esse gráfico estiver praticamente em linha reta, ok? Porque é sinal que a temperatura já vai ter estabilizado. Como nós estamos fazendo um teste de temperatura, é importante também medir a temperatura do ambiente. Então vou apontar o termômetro para a parede, ó, já apontei aqui. E hoje, olha só, tá um dia relativamente frio, tá 19 graus. O meu ambiente aqui não é controlado, não tem um ar condicionado. Então é importante você entender que produtos, né, placas de vídeo que eu testei num dia mais quente, tendem, né, a ter mais temperatura. Bom, depois aqui de 9 minutos de teste, nós chegamos aqui a uma temperatura de 60, 59 graus. Ela tá oscilando para cima e para baixo lá, entre 59 e 60. É uma temperatura muito boa para uma RX 580. Isso aí a gente não pode negar. Então, em questão de arrefecimento, ela é uma placa de vídeo bacana. Bom, a temperatura da nossa placa de vídeo está muito boa, mas talvez ainda tenha como melhorar um pouco mais. É um teste também que a gente vê, né, para saber se as fãs da placa de vídeo já estão rodando a 100% ou não. E basicamente é fazendo a configuração aqui no programa, que é o MSI Afterburner. A gente pode vir em configuração, ventoinha e criar um perfil personalizado, né, de rotação das ventoinhas, para fazer as ventoinhas rodarem mais. E daí, obviamente, que a placa de vídeo vai ficar mais fria. Isso força um pouquinho mais as ventoinhas, mas mantém a placa de vídeo rodando mais saudável. Então vou fazer o seguinte, como ela tá chegando ali no máximo 60 graus, eu vou colocar aqui no gráfico que quando a placa de vídeo tiver 50 graus, eu quero que as fãs dela estejam rodando aí a 100%. Então vamos aplicar essa configuração e vamos refazer o teste para ver até onde a temperatura vai. O principal problema de colocar as fãs a 100% é que naturalmente o PC vai fazer muito mais barulho. E as fãs aqui estão fazendo muito barulho mesmo. Se eu colocar um microfone aqui perto, vai ficar muito nítido. Eu não usaria o PC com as fãs nessa velocidade. Porém, é importante a gente notar que só fazendo essa configuração, a placa de vídeo de 60 graus caiu lá para os seus 45 graus. Acho que não tem por que a gente continuar esse teste, mas dá para ter uma ideia que dá para manter essa placa de vídeo mais fria caso seja necessário, o que é bom. Mas eu tô super curioso para ver ela em jogos. Qual vai ser a performance de uma RX 580 16GB? Abri aqui o Call of Duty Warzone 2, vamos testar ele em Full HD. O gráfico vai estar no baixo. Tá aparecendo aqui personalizado, porque quando eu coloco no mínimo, olha para onde vai a resolução. 960 por 540. Eu quero testar em Full HD, né, que é uma resolução melhor, né? Então é isso, beleza? Uma coisa que eu já tô notando, que eu tô achando bem legal, é o limite de VRAM, de memória de vídeo aqui. Você pode ver que o jogo reconheceu certinho, né? Então parece que vai correr tudo bem o teste. Beleza, tá iniciando a partida aqui. Mesmo com o gráfico no mínimo, a gente pode ver que a placa de vídeo já tá funcionando ali aos seus 100%, né? Tá bem nítido de ver aqui na primeira linha ali, né, do teste. O processador mesmo tá a 28%, mas era um quadro que eu queria, né? Eu quero testar a placa, então teria que colocá-la assim, com um processador que fosse mais forte do que ela. Então no caso, olha só, a gente tá caindo aqui no COD Warzone, mano, e as médias de FPS tá lá nos seus 45, 50, cara. Nossa, vamos começar a medir aqui. Já morri, droga. Rapaz, beleza, voltei. Mas a gente pode reparar aqui que a gente tá com um FPS muito baixo, ok? E detalhe, né, a gente está utilizando aqui no Warzone cerca de 12 GB de memória de vídeo disponível. É muita memória aqui sendo utilizada, cara. O jogo tá usando mesmo a memória da placa, né, e a gente tá conseguindo um FPS bom, mas realmente tá legal o jogo? Tá, mas
poderia estar entregando aqui um pouquinho mais, ó. Na casa de 56, 60 FPS para Full HD nesse jogo tá lindo, né? É o ideal, mas aqui a gente tá bem no limite do ideal pro jogo. O que tá acontecendo aqui, né, galera? Tipo, pô, esperava, né, com uma placa que 16 GB rodasse o Warzone com muito mais FPS, né? Muita gente se questionaria com essa questão. Mas o que tá acontecendo é o seguinte: a placa de vídeo ela tem um chip gráfico no centro dela que basicamente atua quase como um processador para o computador. Esse chip gráfico da placa de vídeo, ele é basicamente a alma, o que vai definir ali a performance dela. E querendo ou não, ela é uma placa de vídeo que não foi projetada para funcionar com 16 GB de armazenamento, né, com 16 GB de memória. Quanto mais memória, mais dados o chip gráfico tem que processar. Então, basicamente aqui, no caso do COD Warzone, a placa de vídeo não tem um chip ali forte o suficiente para tancar tanta memória de vídeo assim e gerar um desempenho a mais. Pelo menos nessa situação aqui em Full HD. Mas já que a gente está testando, vamos tentar subir a resolução do jogo para ver se pelo menos a gente consegue subir a resolução sem perder performance. Ao invés de mexer aqui na resolução direta, eu vou mexer na resolução de renderização do jogo. Então vamos colocar aqui algo próximo da resolução 2K. Bom, teoricamente, quando eu subi a resolução, era para ter gastado, né, para ter forçado mais a memória do que o chip gráfico da placa. Mas ainda assim, né, são mais pixels para renderizar, a textura precisa de ter mais qualidade, né, a textura precisa de acompanhar a resolução. Então, basicamente, força também mais o chip gráfico. Então, por isso a gente está vendo aqui, né, o jogo rodando ali na casa dos seus 39 FPS em 2K. 2K nativo aqui no caso, né. Uma coisa que eu posso tentar fazer para ver se melhora, tentar ligar aqui o Fidelity FX Super Resolution. Vamos tentar ligar aqui o Fidelity FX CAS primeiro. Não mudou muito aqui, né, só de eu ter ligado ele. Ficou ali nos seus 40 FPS. Dá pra brincar, mas para esse jogo para mim não tá ideal. Tava aqui na intensidade de 50%, vamos colocar aqui 100% para ver. E não mudou muita coisa também. Agora vamos tentar ligar aqui o FSR 2.1. E agora sim o negócio melhorou bastante, cara. Quando eu liguei o FSR, a gente pode ver que a placa de vídeo continuou usando seus 12 GB, mas a gente já tem um FPS na casa ali dos 70, 74, o que salvou mesmo a placa, cara. Que loucura, hein, velho? Que loucura. E o gráfico tá bom, a resolução tá bacana aqui. É claro que o FSR tira um pouquinho a qualidade, mas tá tudo muito bacana, velho. Deu até pra matar um carinha aqui. Agora melhorou, né? Agora melhorou bastante. Detalhe, né, galera? 2K com FSR. Uma coisa que eu não tinha notado aqui é que a escala de renderização ela ficou travada quando eu liguei o FSR 2.1. O que provavelmente está me indicando que eu estava jogando em Full HD com Fidelity FX Super Resolution ligado. E basicamente é isso mesmo. Aqui, olha só, a gente tem situações em que a placa de vídeo chegou a seus 94%, 92% aqui enquanto eu estava jogando, o que indica que seria até um gargalinho de processador. Então do nada aqui a gente teve uma surpresa muito boa. Só que tem um detalhe, nós já testamos aqui no canal outras RX 580 no COD Warzone. E por exemplo, uma RX 580 de 8 GB, 8 GB, cara. Sem a gente ligar o FSR, já tava pegando ali seus 60, 59 FPS. Não muito diferente do que a gente viu, né? O modo que a gente estava testando agora era um pouquinho mais pesado do que esse daí do vídeo. Olha lá, tava oscilando mais ou menos aí seus 50 e às vezes até batia uns 70 FPS. Porém, quando eu tinha testado com a outra RX 580, a gente não tinha o FSR 2.0 que a gente testou agora e deu um boost de performance para ela. Tinha só o CAS ou o FSR 1.0. Sinceramente, aqui no Warzone eu não vi nada que justificasse eu comprar uma RX 580 16 GB. Mas bora testar um joguinho que pede muita memória de vídeo. O jogo do Harry Potter que não tem o Harry Potter, Hogwarts Legacy. Na RX 580 de 8 GB que a gente testou, esse jogo tava rodando aqui no médio, em Full HD, sem FSR nem nada, na casa ali de seus 38 FPS por aí. Detalhe, né? Tava variando também de acordo com a parte do cenário. Vamos ver agora com a nossa RX 580 16 GB. A resolução já tá em Full HD aqui. O gráfico vamos colocar aqui no médio e aplicar. Detalhe que o jogo ele tá mais atualizado do que da vez que eu testei a RX 580 de 8 GB,
Mas a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem uma taxa de FPS na casa dos seus 40 também, ó, 44, 43, por aí, né? E a placa de vídeo tá 100%. Pra ser sincero, né, considerando que esse jogo é muito pesado, essa taxa de atualização, né, essa taxa de FPS é muito boa para essa placa, que é uma placa muito simples. Mas não tá tão diferente assim de uma RX 580 de 8 GB. Se eu colocar o gráfico do jogo aqui no baixo, eu já consigo ali meus 52 FPS, o que tá muito bom também para essa placa, e às vezes ainda oscila para baixo. Já tá bem legal, dá para brincar legal, bem demais. E se eu ligar aqui o FSR 2.0, que nem a gente ligou no COD Warzone, a gente consegue ainda manter o gráfico muito bom e a gente já passa da casa ali de seus 60 FPS, o que para mim já é uma jogatina ideal, com gráfico com uma qualidade justa, muito bom. E olha só, a gente, dependendo de onde a gente vai aqui, vai para 65, quase esbarrando 70 FPS. Detalhe que o Hogwarts Legacy já está usando aqui 14 GB de memória de vídeo, muita memória de vídeo. Mas no fim das contas, parece que o jogo só está usando isso tudo de memória só porque tem memória para usar, não é porque tá de fato precisando. Tipo, tá sobrando, aí o jogo vai usando. Mas o chip gráfico da placa de vídeo nessa situação a gente pode falar que não acompanha, né, toda a memória de vídeo que ela tem. Por exemplo, uma outra placa com chip gráfico bem melhor e ainda com 8 GB de memória de vídeo disponível, renderia muito mais performance em gráficos muito mais altos. Vamos verificar agora o The Last of Us, que é um dos outros jogos que pedem muita memória de vídeo. Ele é muito pesado, então vou colocar aqui no gráfico baixo e a gente vai colocar aqui a resolução em Full HD. Deixa eu desligar a VCine, que é uma parada que atrapalha, e desligar o FSR. Bom, o jogo começou aqui, a gente tem o jogo utilizando cerca de 11 GB de memória de vídeo disponível e no pedaço que a gente tá, o jogo tá rodando a 26 frames, ok? Isso com o FSR desligado. Se eu olhar para o outro lado, olhar para o céu, até sobe o FPS. Mas cara, para estar jogando aqui o The Last of Us, a gente precisa de ter pelo menos 30 para ter uma jogabilidade ok, né? Já que esse jogo foi criado na época lá para o PlayStation 3 e ele rodava ali nos seus 30 FPS em HD, ok? Então aqui, cara, tá bem pesado, muito pesado por sinal. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, é ligar o Fidelity FX, né? Porque a gente não tá tendo uma jogatina aceitável. Eu vou colocar aqui no modo Ultra Desempenho. Prejudica um pouquinho o gráfico, mas a gente deve ganhar performance. O FSR ligado, a gente já pode notar lá no fundo, olha só, principalmente ali onde que tem a cerca, que dá uns bugzinhos. Mas no contexto geral, né, a gente também vê uns bugs nas janelas. Porém, assim, é algo suportável pra gente ganhar uma performance extra, né? O jogo subiu ali de seus 28 para os 39 frames, 41 por aí. Já ficou jogável, né? Tá pesado ainda? Tá. Mas a placa não tá deixando de rodar e isso é um fator importante. O nível de estabilidade do jogo tá ok. Não tá aquele frame time, né? A gente não tem aquela estabilidade perfeita, mas também não tá ruim de tudo. Tá dando pra brincar. Esse jogo a gente tem uma situação um pouco complexa porque o jogo em si é mal otimizado. Ele tá usando 100% da capacidade da placa de vídeo, mas às vezes dá a impressão que talvez poderia entregar um pouco mais, né? A gente fica com essa sensação, poxa, ele não tem, principalmente no mínimo, ele não tem gráfico para estar pesando tanto assim. Em termos de performance, a gente está tendo aqui uma performance que a gente pode dizer jogável, mas não perfeita. Mas vamos fazer o seguinte, só de curiosidade mesmo, eu quero subir a textura do jogo, eu quero colocar a textura lá em cima. Por quê? Porque ele é um jogo que mesmo com uma placa de vídeo bem mais forte, se eu estouro o limite de 8 GB de VRAM, ele já começa a dar bug. É um jogo que você está jogando, ele fecha sozinho, entendeu? Então ele não fica 100% estável. Vamos subir a textura aqui de tudo para ver se a gente passa dos 8 GB, né, de utilização, que seria o normal para uma RX 580, né? Só que eu acho que o jogo não vai ficar bom não, pra ser bem sincero. Ó, eu subi tudo aqui e chegou a 7.790. Tem que subir mais alguma coisa aqui para usar mais memória de vídeo aqui, para o nosso teste funcionar. Beleza, coloquei aqui também o nível de detalhe do ambiente e daí a gente tem, né, os seus 8 GB e 304 MB. Numa RX 580 comum, esse uso de VRAM aqui já seria o suficiente para a gente ter o jogo crashando, ou até numa 3070, por exemplo. Misteriosamente, até que o jogo tá nos seus 30 frames, né, até que eu consegui ligar.
mas como a resolução tá muito baixa com FSR, a gente não vê tanta qualidade gráfica, né? Infelizmente aqui eu não consigo notar essa melhoria, né? Ainda assim, teoricamente, a textura aqui tá no talo. Bom, vou tentar aqui deixar o FSR no modo equilibrado. Se a gente conseguir manter ali seus 30 FPS, tá bom. Tá muito bom. Mas talvez não seja possível. Agora o jogo vai ser renderizado, né? Resolução ali um pouquinho maior que HD. Agora a gente vê o gráfico, né? Dá pra ver o gráfico. E o jogo tá nos seus 39, 40 FPS. Tá bom. Tá legal, assim, pra uma RX 580. A gente tá com a textura no talo, coisa se a gente ligar numa RTX 3070 crash. Você pode ver meu teste aqui no canal, que você vai perceber isso. Dá até pra jogar um pouquinho, mas o jogo fecha sozinho. Então aqui, olha só, a gente até teve alguma coisinha que a gente ganhou nesse jogo, né? Talvez a gente possa dizer que a gente ganhou uma possibilidade de mexer mais no gráfico pelo fato da gente ter 16 GB de RAM. Mas ainda assim, né, olha só, a gente mexeu aqui com muita limitação, né? Não é um jogo que essa placa de vídeo que deveria, né, tá segurando nesse gráfico, né, ou com a textura no talo, tá funcionando aqui com a textura no talo por um milagre, pra ser bem honesto. E olha lá, ó, deu um bugzão do nada, voltou, ficou tela preta, mas acho que eu morri. Morri. Deixa eu voltar aqui só pra mim ter certeza que não voltou nenhum bug. Não voltou não. Foi só um negocinho rapidinho quando eu vim pra cá, ó. Tá tranquilo, tá tranquilão. Bom, basicamente, pelo que eu vi até agora dessa placa de vídeo, nada justifica eu pagar mais caro por ela. Apesar de fato, né, ser legal você ter mais memória de vídeo disponível, ela, unanimemente em todos os jogos, falta potência pela parte do chip gráfico. Então a gente nem chega a colocar num gráfico em que vai recrutar mais uso de memória de vídeo, né? Talvez ter 16 GB de memória de vídeo seria mais útil numa RTX 3070 da vida. Mas para quem tá afim de uma RX 580, 8 GB está muito bom. Sinal, para você que tá afim de comprar uma placa de vídeo boa, barata e que tem uma performance pelo menos como a RX 580, está tendo a RX 580 hoje no grupo do Telegram a R$314, com devolução de graça e na loja da Runanzi. Ou seja, comprei, não gostei, devolve. Nesse preço aqui, eu vou recomendar você comprar somente no mês de julho, ok? Porque em agosto a gente vai ter uma reforma na maneira de taxar. E produtos acima de $50 vão receber 60% de taxa, mais 15% de taxa também de ICMS. Então produtinhos da China vão ficar mais caros. A gente também tem RX 580 de 8 GB já sendo comercializado aqui no Brasil por R$430, sem risco de taxa, a gente também mostrou no grupo do Telegram. E talvez você encontre uma RX 580 aí com zero risco de taxa na Amazon. A partir do dia 1 de agosto, eu, como uma pessoa que trabalha muito com Ali, vou tentar negociar com os vendedores chineses para ver se a gente consegue abaixar um pouquinho essas RX 580 e não pagar imposto nessas placas. Em épocas de promoção, a gente já viu a RX 580 saindo a R$240, R$230, e hoje, por exemplo, ó, $50 está equivalente a R$243. Então, se eu conseguir convencer um vendedor chinês ou outro a baixar o preço, pelo menos essa placa de vídeo a gente ainda consegue pegar num preço bom a partir do dia 1 de agosto. Bom, se você gosta do meu trabalho, valoriza ele, eu peço que você, por favor, compartilhe o vídeo, que ajuda muito a comunidade a crescer. Nós estamos num momento bem sensível, tenho feito o máximo para ajudar a encontrar soluções para a gente estar comprando aí os produtos chineses, brasileiros, seja de onde for, o mais barato possível. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais, tamo junto.